Olá, pessoal. Retornamos aqui no nosso terceiro bloco. O pai Ronaldo estava falando e o vídeo foi cortado devido ao tempo. Fala, pai Ronaldo, pode continuar na sua filosofia. Então, continuando, né? Vai numa gira de caboclo, tá? Tá o pessoal lá conversando, não sei o que, não sei o que lá. Em toda gira tem alguém fazendo uma fofoquinha, conversando aqui, conversando ali. Só que você entra numa gira de Exu, é um silêncio danado. Ninguém fala, quase não se respira. Por quê? Por causa do medo, tá? Não do respeito, do medo, tá? Será que toda gira, tá? Agora tem que se impor medo para se ter o respeito dentro de casa? Porque, meu, é humanamente, às vezes, impossível você não entrar num terreiro e não ver conversinha daqui, conversinha de lá, em todas as giras, menos na gira de Exu. Isso eu acho muito engraçado, né? Por que será? E outra coisa, tá? Só voltando um pouquinho atrás, tá? Quando eu disse que no livro Nosso Lar tem um Exu, tá? Esse Exu, tá? Ele é chamado de Irmão Paulo, tá? Ele é o vigilante-chefe, tá? Que autoriza, tá? A entrada daquele que consegue sair do umbral e chegar até o nosso lar. Por exemplo, tinha, numa das passagens, tem vamos colocar assim, uma mendiga que chegou lá, tal, e a irmã Narcisa pede para chamar o irmão Paulo, né, para autorizar a entrada dela, né? Ele fala, de jeito nenhum, você está vendo aqueles pontos, 51 pontos negros? Foram todas as crianças que ela ajudou a abortar. Sabe? Então, o que que acontece? Fazendo o estudo direitinho do livro Nosso Lar, você chega à conclusão que esse irmão Paulo é um Exu guardião que cuida da entrada do nosso lar. Tá aí, ó. Isso mesmo. É isso Tá mesmo. aí. Tá, André ficou horrorizado como podia negar socorro àquela mulher tão sofredora. Aí tem. O interessante é estudar. Tá vendo? Informações. Tá tudo aí, ó. É isso mesmo. E se fizer um levantamento direitinho, olhar direitinho mesmo, tá? Ele é um Exu. Só que ele é um Exu guardião que cuida da entrada do nosso lar, tá? Porque o nosso lar mesmo precisa da parte negativa. Porque senão a parte positiva não funciona. Interessante isso. E agora deixa eu fazer uma pergunta. Na Umbanda, nós sincretizamos o Exu com porque se nós temos a sincretização de Oxóssi, de Oxum, de Ansan, a gente sincretiza Exu com qual linha ou com qual crença? Linha ou santo? Sincretismo, porque Porque sincretismo seria sincretizar com os santos da Igreja Católica. Eu acho que é isso que o Alex ia falar, né? Santo Antônio, Santo Antônio de Pádua. então, digamos que na maior parte das pessoas que praticam Umbanda, eu já fiz essa pergunta. O Exu, bom, nós temos aí Oxóssi, os caboclos, representando aí a linha de Oxóssi, de Ogum e tudo mais. Nós temos algum sincretizado com São Jorge, Oxóssi sincretizado com... Oh, meu Deus do céu. São Sebastião. São Sebastião, Inhaçã com Santa Bárbara e assim por diante, Exu. Aí a maior parte das pessoas fala, Exu é sincretizado pelo diabo. Porque assim vê a Igreja Católica. Então, aí eu fiquei pensando, mas não é Santo Antônio? Santo Antônio de Pádua. De Pádua. Pelo que eu conheço, sim. Mas sai fora totalmente do diabo, é isso? Com certeza. Pois é, que pena, né? Você vê como é que as pessoas elas preferem sincretizar o Exu com o Dodói lá do Picoroto lá, do que com o santo.
Porque se sincretizar ele como um santo católico, no caso sincretismo nós estamos falando, você passa a mostrar para as pessoas um lado de Exu que de repente não é isso que ele quer que as pessoas conheçam. Talvez Mas, seja essa a dificuldade que está tendo aí dos adeptos da Umbanda, será? mas Alex, tu sabe que eu acredito que o que que a gente vê, o que que a gente sente na gira de Exu é exatamente aquilo que a gente é, né? Porque a ideia que a gente tem sobre Exu é o reflexo do nosso íntimo, né? E já tem aquela questão que diz que Exu é especular, né? Ele é o reflexo da nossa intimidade. Então, a forma que nós abordamos a questão Exu é o que nós precisamos tratar dentro de nós mesmos, né? Então, por isso que tem sempre essa questão, será que é errado a gente cultuar Exu, né? Mas quem tá de coração mesmo na gira, como aí o próprio Pai Ronaldo falou, tu falou também no começo, o que que sente por Exu, como é que vê Exu, isso que a gente vê na gira é a nossa verdade, a nosso sentimento e a realidade que nós temos do Exu, né? Então, que nem eu disse, o Exu nada mais é do que aquilo que a gente tem dentro do nosso íntimo e ele vai refletir o nosso mais visceral sentimento, né? Ele vem lá de dentro, do âmago do nosso ser, ele traz esse sentimento. E é assim que Exu é. Essas pessoas que atribuem Exu ao diabo é porque no íntimo delas, elas têm essa necessidade de se rebelar contra tudo e contra todos. É o que eu penso. Eu vou completar isso que você falou. Eu acho que é até interessante isso, no sentido do Exu de ser realmente aquilo que nós temos interiormente, né, dentro de nós. Então, vamos perceber uma situação em que o médium, onde o médium ele costuma, vamos ao contrário. Você vê uma incorporação de um Exu no médium e esse Exu se apresenta falando um palavrão, bebendo, fumando, tipo dando aquelas pequenas ameaças. Não seria também uma característica do próprio médium, porque está pondo para fora aquilo que ele realmente é, mesmo que no dia a dia ele ainda tente ser uma pessoa boa. Ele é uma pessoa boa. Só que no seu interior é aquela pessoa que quer explodir, sabe? Aquela pessoa que se você falar alguma coisa para ele, ele fala assim, vai tomar no seu. Entendeu? E geralmente um Exu, um médium desse, vai se apresentar. Geralmente a gente percebe que o Exu também solta algumas coisas, porque faz parte também do interior do médium. Será que isso tem alguma coisa a ver, gente? Eu discordo um pouquinho. Por quê? Vamos lá, eu trabalho com o seu capa preta. Raramente ele fala palavrão. Raramente. Só que se ele vê que está zoneando as coisas, que está bagunçando as coisas, aí, meu filho, aí ele perde as estribeiras. Mas eu vou corrigir uma coisinha. Você falou que, logicamente, que a coisa está meio que bagunçada, ele bota ordem na casa. Ótimo, mas numa situação normal, o Exu tá lá, incorpora, e aí, sei lá, solta um palavrão, eu não vou falar aqui ao vivo, né? Mas ele solta aqueles palavrão um atrás do outro, sabe? Sem Não há necessidade. Nós sabemos. Mas aí você vê essas manifestações. E aí a gente tenta conciliar que aquele Exu que soltam muitos palavrões um atrás do outro, pombogira que se fala, também fala cada coisa lá, aquilo não é uma coisa muito mais também do médium? Alex, se a gente fosse pegar por esse ponto, por esse ângulo que você está falando, daqui a pouco todos nós vamos parar para pensar da seguinte maneira. Pô, eu fui no terreiro sexta-feira, era dia de Exu, chegou o Exu lá no terreiro, tá? Soltou 2, 3 palavrão, sabe? O Alexandre Comino, ele fala um negócio que é muito importante, que agora que me veio o negócio, que eu vi uma entrevista dele, que ele pegou, ele falou que ele foi num terreiro uma vez, tá? E chegou lá, o Exu falou um monte de palavrão, não sei o que lá, tá? E todo mundo lá rindo e tal, e gostando, né? Aí o Alexandre chegou pro Exu e falou assim, meu compadre,
te considero tanto, por que você falou tudo isso assim, de palavrão? Ainda o Exu brincou com ele, está querendo me doutrinar? Sabe por que que eu fiz isso? Você viu todo mundo ali? A alegria de todo mundo vendo Exu falando palavrão? Sabe por quê? Porque o povo quer isso, sabe? O povo quer ouvir isso. O povo não quer ouvir o que a gente tem que falar, mas o povo quer ouvir aquilo que eles querem, sabe? Então, o que que acontece? O Alexandre Comino explicou legalzinho isso daí. Achei de É, uma é forma legal até que interessante isso daí, é legal que entendeu? você falou agora, porque tem casos de Exu, quando falam palavrão, todo mundo dá risada mesmo. Já vi. Mas é É, verdade. às Só vezes que é às vezes uma. é a mesma coisa que a gente colocar assim, a gargalhada de Exu. Mas espera aí, Exu tá rindo para você ou tá rindo de você? Não sei. Entendeu? Tem Escuta, essa, né? Muita gente fala assim: ah, você viu? Ele chegou aqui e sorriu para mim, ou ele riu de você. E aí eu concordo ali quando o pai Ronaldo falou da questão do palavrão, e aí ele falou lá no começo também que às vezes alguns maus são necessários, né? E às Sim. vezes o Exu faz algumas ações assim para causar mesmo um impacto e de uma forma, entre aspas, negativa, ele vai causar um impacto positivo. Agora, concordo isso que Exu não fica falando palavrão o tempo todo, né? E É, eu, o que me frustra nisso, sabe, tipo assim, ó, o médium, estudioso, o sacerdote, né? Quando ele no alto da sua racionalidade, né? Ele nunca quer aparentar que ele é uma pessoa inconsequente, que ele tem conduta duvidosa, que ele é um fanfarrão, não sei o quê. Por que que Exu tem que ser, né? Sabe por quê? Porque, assim, tipo, acho que foi, não sei se foi o Alexandre Comino que falou também sobre isso, que Exu é uma válvula de escape, né, para as imperfeições da gente, imperfeições. maldade, para o nosso lado sombrio, para nossa vaidade, né? Por isso que eu afirmo essa questão que Exu é especular. E se eu não estou enganado, a primeira vez que foi falado sobre essa questão foi Rubens Saraceni, né? Sobre Exu ser o reflexo do nosso íntimo, né? Você Então, falou do mas Exu. Peraí, só um minutinho. Você falou do Rubens Saraceni. Não, fala lá, Francisco, depois eu continuo. o Maurício e Ronaldo, e Alex também, De todos. Exu não tem, e todos, né? Mas Exu não tem sentimento, ele trabalha com a razão ou não. Ele está pouco se lixando se você está gostando ou não está gostando, se está bonitinho, se ficou melindradinho, se ficou chateadinho. Ele está nem aí, ele trabalha com a razão, ou não. Mas com sentimento, sentimento não é próprio do Exu. O Exu ele sempre vai causar com aquele que tem que causar. Entendeu? Se você anda na linha tudo certinho, o Exu não tem nada para te falar. Agora, se você não anda na linha, você quer o quê? Que ele vai te fazer carinho? Vocês acabaram de falar que eu ia falar. Ele não, entendeu? Se o cara tá gostando, não tá achando. É, Você acabou de falar que eu ia falar, mas diga. eu ia falar do Rubens Saraceni no sentido que eu vi uma entrevista de Rubens Saraceni falando que Exu é neutro. É neutro. Porque a pessoa teve. Vamos entrar já no outro tema. Exu faz o bem, faz o mal também, né? Perguntaram para ele se Exu ele faz o mal ou faz o bem. Pô, Exu é neutro. Exu não tem sentimentos, como o Francisco falou. Exu não faz o mal e não faz o bem. Ele é neutro. Neutro por quê? Como lá atrás, no primeiro bloco, eu falei, ele cumpre lei independente se ele acha certo ou se ele acha errado a lei divina. Se ele acha que aquilo tem que ser feito para aquela pessoa é bom ou ruim, ele vai e faz. Então ele é neutro. Agora, eu acho engraçado as pessoas verem Exu nesse sentido e chegar lá e falar assim, ó, me falaram que o senhor aí é uma entidade que faz tudo, eu preciso que faça um negócio para mim, ó, é isso, 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 preciso que amarre tal pessoa, eu preciso que abra meus caminhos, eu quero que o que eu preciso fazer para receber isso? Aí vai a entidade, olha, eu já vi acontecer muito isso, tá? Já vi acontecer muito isso. Vai lá o Exu, poderia simplesmente falar para ele, eu não faço, não é assim? Poderia, poderia. A entidade fala assim, o Exu falar, eu não faço isso. Mas eu já vi Exu fazer,
para dar uma lição naquela pessoa. Por exemplo, já vi acontecer, olha, precisava que você me trouxesse meu marido de volta. E o que tiver para fazer, eu faço. A pessoa vai lá, o Exu vai lá e fala assim, você quer? Quero. Então você vai fazer isso, isso e isso. Vai fazer esse trabalho, vem aqui, vamos fazer tudo isso aí. Você vai ter seu marido de volta. Aí, falei que Exu faz, aí o marido volta. Volta. Aí a pessoa pega e fala assim, porra, eu vim aqui pedir meu marido de volta, mas ele voltou mais ranzinza, me xinga, me bate. Eu quero ele ir embora, eu quero que ele vá embora. Mas espera aí, você não pediu para trazer ele de volta? Eu trouxe, agora aguenta. Não é uma lição? Não é fazer o mal para chegar a um ponto objetivo, um objetivo do bem? A pessoa ela teve consciência. E infelizmente tem pessoas até que viram as costas, saem andando e não tem consciência, mas ela vai se deparar com outra situação que vai aprender. Então, não dá para... É um mistério, o Exu é um mistério, para começar por aí. O Exu é um mistério que vive entre nós e que a gente vai falar e vai se deparar com coisas e situações que a gente vai debater, mas não vai conseguir apontar exatamente o que é o Exu. Só se sabe que Exu é uma entidade, é um orixá, eu não vou ultrapassar aqui, mas é um mistério que a gente trabalha e que muitas vezes nós queremos colocar limites para os Exu. Então, como eu falei, eu fiz uma pergunta de Exu falar palavrão ou não, por quê? Não tem como você colocar para o Exu, olha, Exu, você não pode falar palavrão. Aqui nessa casa é uma casa santa. Pô, se é uma casa santa, então por que tem zombeteiro aqui dentro? Se é uma casa santa, por que tem egum aqui dentro? Vocês querem proteção? Vocês querem que eu ponha a mão, desculpa o palavrão, mas vocês querem que eu ponha a mão na merda para limpar a bosta que todo mundo faz aqui e eu não posso botar à frente aqui o meu trabalho? Essa é a ideia, as pessoas não entendem. Isso quer padronizar. Deixa o Exu. Agora tem o seguinte, a gente sabe quando é um Exu, quando traz resultado na vida das pessoas. Quem tem que saber o resultado na vida das pessoas é quem recebe isso. É a doutrina que a pessoa recebe. É muito individual isso. Não tem como você apontar, olha, o Exu fez o trabalho lá, ajudou tal pessoa, ajudou aquilo. Aqui os Exu só ajuda, só faz o bem. Tá, ali pode ser até um Exu de trabalho, um Exu de consulta, mas tem outros Exus que trabalham aí. Outras linhas de Exu que estão trabalhando. É isso que eu tinha para falar. Oi, 10 minutos para terminar. com licença, né? Eu só vou deixar mais uma dica, né? Eu tenho muito conhecimento de trabalhos com o seu João Caveira e ele sempre vai falar do trabalho, ele puxa sempre o mesmo ponto, né? É tudo Exu que ri, quando ri fala sério. Isso é uma grande verdade, né? Ele pode soltar risada, pode falar bagunça, mas na hora de trabalhar ele trabalha muito sério. Liberado, pode falar. A gente só tem que tomar cuidado com um negócio nisso daí, tá? De falar palavrão. Observar também o médium, tá? Sem dúvida. Por que observar o médium? É o que o Alex disse. Tem muitas pessoas que o que acontece? Hoje é gira de Exu, hoje eu me solto. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas muito cuidado mesmo. Porque muitas vezes não é o Exu. Tá? É a mesma coisa que falar assim, o Exu que trabalha comigo brigou com o outro Exu. Tá? Mas ele brigou com o outro Exu porque eu estou brigado com aquele médium. Mas espera aí, o que tem a ver os dois Exu com a minha briga com aquele médium? Só que o que acontece? Não, eu vou botar meu Exu na frente. Então ele vai ter que brigar com aquele Exu. Vai ter que explicar que eu estou certo e que ele está errado. Sabe? Exu não briga com Exu. Exu, se chegar um desafeto meu dentro de um terreiro, ele vai atender com o maior carinho. Entendeu? Não tem aquele negócio de falar assim, você é desafeto da minha matéria. Você fez isso, aquilo. Já é matéria. Já não é Exu. Partiu para esse princípio, esquece.
Isso eu já vi acontecer muito, colocar o Exu na frente para defender seus interesses pessoais. Tá? Exato. Isso tem muito. Eu tenho um interesse pessoal de falar alguma besteira para um cara lá, uma pessoa, não me dou bem com ele, põe o Exu ali na frente para ir lá e falar: olha, vem cá você, tá vendo isso aqui, meu cavalo? Não mexe com ele não. O que é isso? O Exu agora é guardião, sim, ele vai me guardar diante das minhas vontades e desejos pessoais? Não. Então, é guardiões da lei divina. Fala lá, Maurício. É que infelizmente o Maurício mora muito longe, senão eu ia botar meu Exu para falar com ele. Você já viu aquela situação? Olha, você já teve uma situação em que você teve que falar alguma coisa para uma pessoa, a pessoa falou assim: "Ah, eu precisava falar com você? Não, faz o seguinte, fala com o meu Exu." Uhum. Porque aí a pessoa fica também naquela situação: poxa, como é que eu vou falar para o Exu aquilo que eu quero falar na cara dele? Até o próprio consulente, né? Eu já vi situações assim. Ó, eu queria falar com você, não, você vai falar com o meu Exu. Desculpa, gente, o Exu não está aqui para defender nossos interesses pessoais mediante as nossas vontades. Ele vai nos ensinar alguma coisa, pode ter certeza. E temos que tomar cuidado muitas vezes Alex, que umba. Oi, e pode acontecer o contrário também, hein? Em vez da pode. pessoa vir falar as coisas para você, falar assim, não, eu quero falar com o seu Exu que vai te dar jeito. Isso com certeza, mas temos que tomar cuidado porque como essas entidades estão sendo muito mal observadas, tanto pelo próprio médium quanto pelo próprio assistente, muitos quiumbas, muitos zombeteiros se passam por Exu, porque é fácil, né? É fácil se passar porque a sintonia é negativa e essa sintonia negativa, em vez de sair de nós, ela está adentrando, que é o que os zombeteiros faz. Eles nos alimentam de vaidade, de ego, de orgulho, e isso faz com que muitas vezes a entidade se apresenta lá: eu sou seu tranca-rua, vem cá, você vai me obedecer, tem que tomar cuidado, porque é a mesma coisa que digamos lá, como é que é? Eu vou citar o nome aqui que eu achei muito interessante, o Márcio Caim falando um dos vídeos dele bem lá atrás, antigo, que a polícia, quando sobe a favela para prender o traficante, a primeira coisa que ele fala: eu sou inocente, né? Sendo que, na verdade, ele é o traficante, ele é o chefe da boca, mas ele é inocente. E Exu muitas vezes se faz passar, Exu não, Quiumba muitas vezes se faz passar por Exu, mas muitas vezes não traz esses mistérios, muitas vezes não traz esse fundamento. E é o que a gente tem que saber identificar, quais são os fundamentos de Exu, né? No próximo bloco, nós vamos falar sobre. Eu vou deixar aqui a pergunta. Alguém quer fazer um encerramento antes de eu fechar aqui esse terceiro bloco? Eu falei que os 3 blocos não ia dar. Quanto tempo aí tem? Tem 4 minutos. Então, só para ali do que tu estava falando, eu acho bem legal quando tu fala da aplicação da lei, né? E Exu eu digo que ele é a mão esquerda, né? Da criação, que é a vontade do Criador sendo imposta. Ele vem de encontro àquilo que tu falou, que ele é o executor da lei. E só que por isso que as pessoas acham que Exu aceita paga para tudo, porque Exu cobra, né? Tem que lembrar que ele é o agente que ele atua nos seres humanos para retirar a gente das trevas também, na nossa consciência. E como que ele nos cobra? Porque ele é o executor da lei do karma, é aquilo que tu falou antes. Então, pode ter certeza, se tiver alguma coisa que está fazendo errado, que tu acha que vai seguir, que nada vai acontecer, Exu vai cobrar, né? Mas não é que Exu cobra para tudo e só aceita paga, não sei o que é, porque ele é o executor da lei do karma. O Exu é o trabalhador que o trabalho dele é proteger nós de nós mesmos, né? Nada mais do que proteger nós de nós mesmos. E ali quando vocês falaram nas incorporações, os exageros, né? A gente tem que observar se essas agressividades, sensualidade, demasia nas incorporações, elas são mesmo, né? Da incorporação, né? E se não são, pode ter certeza, tem alguma coisa, algum problema para resolver, né? Então o médium tem que introjetar isso aí, tem que buscar na manifestação de Exu, procurar se entender. Alguns não querem, né? Eles vão continuar fazendo isso e acham, toca o barco, acho que tá tudo certo, né? Mas não pode esquecer que Exu e Pombagira, ele exige respeito na lei divina, o qual ele não consegue não, ele não se afasta, e a gente tem que entender também que ele não aceita aqueles que querem atrasar a evolução dele. Então, se o cara estiver brincando,
pode ter certeza, meu amigo. Aí sim Exu vai cobrar. Tem umas coisas que é muito interessante em relação ao desenvolvimento, muitas vezes, do médico que está incorporando Exu. É difícil você identificar realmente o que é um Exu de lei e um Exu pagão. Tá? É difícil. Por quê? Porque realmente a gente não consegue entender como o Exu trabalha diante ao merecimento de cada um. Porém, um Exu de lei vai estar sempre trabalhando para a evolução, tanto da parte dele, quanto a evolução do médium ou do assistente. Agora, quando você vê que repetitivamente está havendo cobranças, como você falou, monetária, cobranças de moral, que muitas vezes é aquela abaixa a cabeça, mas sem um fundamento básico na lei divina, não tem ali. Ali é um Exu, não é Exu pagão que o pessoal fala, né? E eu gostaria muito ressalvar aqui, fortalecer aqui, que nós estamos falando, para encerrar esse terceiro bloco, nós vamos entrar no quarto e último bloco, que nós estamos tentando levar essas informações de Exu para aqueles que são menos compreensivos, aqueles que são praticamente ignorantes. Tá? Existem várias pessoas que eu tenho certeza que tem muito para se falar de Exu. Aí tem o Exu de Candomblé, de culto, de nação, que é totalmente diferente dos Exus que se apresentam na Umbanda. Nós vamos entrar num bloco agora, falar o Exu, ele é um orixá ou é uma entidade? Porque tem terreiros de Umbanda que não consideram o Exu como orixá, que não consideram o Exu como uma divindade. Tem terreiros de Umbanda que não realizam trabalhos de Exu para a assistência. Tem terreiros de Umbanda que ainda meio que se seguram para abrir as portas para assistência nos trabalhos de esquerda. Então, isso eu até entendo, mas vamos começar a falar nesse tema no próximo bloco, tá ok? Não deixe de entrar no quarto e último bloco, eu vou chamar vocês agora, ok? Vamos lá, não vou cantar musiquinha, não. Está parecendo a Hebe Camargo fechando o bloco. Beijo do gordo!